Vou falar aqui agora, dentro das linhas da Umbanda, né, assim como dentro como eu falei dos Exus, cada orixá tem seres que trabalham dentro de padrões de linha. É, essa hierarquia ela acontece no astral, é um processo natural. Apesar deles fazerem trabalho dentro de específico de linha, eles não são fechados em um determinado lugar só, por exemplo. Não quer dizer que ele só faça trabalho para Umbanda, mas é comum que no astral por isso que é importante até estudar essas coisas, como projetores astrais. Por exemplo, você vai saber que você vai conhecer os Exus, eventualmente, não tendo nenhuma ligação com eles, você vai ver. Eu estou lhe falando porque eu vi várias vezes. Os caboclos, a mesma coisa. E você vai ter acesso a ele. Os nomes são muitos. Você vê que tem vários tipos diferentes de caboclos, tá? Por exemplo, os caboclos de Ogum. Desde o processo da incorporação, a linha de nomes, tá? A incorporação, normalmente, dos caboclos conectados à energia, bem, chama egrégora. Ela existe. Assim que você fala a egrégora do reiki, a egrégora. Então, existe espíritos que são conectados a esse processo. É difícil de entender quando a gente vê daqui, mas eles seguem linhas. Mesmo não estando travados, é normal que você se mantenha uma determinada aparência, determinada forma. Então a incorporação costuma ser mais rápida, mais compacta, tá? Eles não rodam. Você sabe que a incorporação de espíritos em linha de frente é muito mais forte de uma incorporação espírita, normalmente, no nível mais sutil, digamos assim. O que vai depender, obviamente, do médium, né? O médium, às vezes, dentro do centro espírita, ele é educado a não ter um baque muito forte, mas é difícil dependendo do tipo de espírito que vem. Você dá aquela pancada que você chega a rodar, a cair, como acontece, né? Os caboclos de Ogum normalmente gostam de trabalho de ajuda direta, né? Seus passos, na maioria das vezes, vão doar força física para dar ânimo, tá? Os nomes dos caboclos de Ogum são Águia Branca, Águia Dourada, Águia Solitária, Aribóia, Beira-Mar, Caboclo da Mata, Caiçaras, Guaraci, Icaraí, Ipojucã, Itapuã, ó, Jaguaré, Rompe-Aço, Rompe-Ferro, Rompe-Mato, Rompe-Nuvem, Sete Matas, Sete Ondas, Tabajara, Tamoio, Tapura Plata, Ubirajara e outros. Então você tem vários nomes. É muito interessante, uma vez a gente estava na mesa, a gente não sabia o que era, né? Um dos médiuns incorporou um caboclo que chamou Caboclo Ventania. Ele se intitulou assim, a gente nunca tinha ouvido falar, assim, o Caboclo Ventania, que coisa engraçada, né? Então eles isso não se limita só a isso, tá? Eles têm uma linha de nomes e padrão, e eles seguem. Então tem algumas linhas mais conhecidas e tem outras que são menos conhecidas. Normalmente os Caboclo das Sete Encruzilhadas, ou os Pena Branca, ou Pena Verde, são os mais conhecidos, tá? Os caboclos de Xangô são guias de incorporações também rápidas e contidas, geralmente jogando quando acontece o médio no chão. Tão forte que são as incorporadas. Trabalham com algumas causas gerais, eles normalmente atendem de várias formas. Dão também muito passe de dispersão e são diretos para falar. Tá? Alguns caboclos de Xangô: Araúna, Caboclo do Sol, Cajá, Caramuru, Cobra Coral, Girassol, Goitacás, Guará, Guaraná, Janguar, Juparã, Mirim, Sete Cachoeiras, Sete Caminhos, Sete Estrelas, Sete Luas, Sete Montanhas, Tupi, Treme Terra, Sultão das Matas, Cachoeirinha, Urubatão, Urubatão da Guia e Ubiratã, entre outros tantos, tá? Então vocês vão ver que algumas pessoas vão se identificar, falando, nossa, esse é meu caboclo e tal. Esse eu nunca ouvi. Então são linhas de espíritos que trabalham assim. Eu tenho os caboclos de Oxóssi, que eles são os que se locomovem mais rápido e costumam dançar muito quando estão nos terreiros, tá? Esses caboclos geralmente são chefes de linha, são linhas de frente, né? Até porque os caboclos de Oxóssi são os mais conhecidos. Os mais da frente, até os nomes deles, também você vai ver que um deles, você vai ver que vocês vão conhecer alguns. O caboclo, o Arruda, o Aimoré, Arapuí, o boiadeiro é conhecido, o Caboclo da Lua, o Caçador, o Flecheiro, o Folha Verde, o Guarani, o Jupiaçu, o Javari, Paraguaçu, Mata Virgem, Pena Azul, Pena Branca,
essa de Oxóssi, tá? Pena verde, pena dourada, rei da mata, rompe-folha, sete flechas, serra azul, tupinambá, tupaíba, tupiara. Tupiara é bem conhecido, né? Tem até um centro que faz trabalho de cura aqui chamado Tupiara, bem conhecido. Ubá, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, que inclusive foi o que se apresentou lá no começo da Umbanda, lá em Niterói. Junco Verde, Tapuia, entre outros, tá? Tem os caboclos da linha de Obaluayê, né, que são raros, pois são normalmente espíritos inteligentíssimos, conhecedores, como chamados até de bruxos das tribos indígenas, os pajés, digamos assim, aqueles caras os curandeiros da época, né? É, eles são dados como seres mais que fazem um trabalho em linha de frente no sentido da cura, né? Que são, por isso são ligados a Omulu, né? O Baluayê. A sua incorporação parece um preto velho. Locomove-se apoiado em tipo de cajado, eles aparentam de uma forma mais tranquila e movimentam-se pouco. Entre o nome deles estão o Arranca-Toco, também está lá, né? Cué, Aibiré, Bugre, Quiné, ou Guiné, Giramundo, Iacatã, Jupuri, Uiratã, Alho d'Água, Pedra Branca, Pedra Preta, Laçador, Caboclo Roxo, Grajaúna, Bacuí, Piraí, só ver que são nomes bem indígenas, Suri, Serra Verde, Serra Negra, Tiratema, Folha Seca, Sete Águias, Tibiraçá, Viramundo, Ventania. Falei do Ventania, ele não sabia, viu? Eu nem sabia que ele era o grupo do Obaloaê, que apareceu lá, tá? E etc. Você vê que esses são espíritos, velho. Então, vê, onde ela pode nos levar, que incrível. Então, você vai estar fora do corpo e encontrar, e várias vezes isso aconteceu comigo, seres que você não sabe nem quem o for. Caboclos de Yansan. São rápidos e deslocam muito médium quando chegam. São diretos para falar e rápidos também, muitas vezes pegam a pessoa de surpresa, daquele processo de incorporação, tá? Podem trabalhar para várias outras finalidades, dependendo da necessidade. Alguns nomes são Bartira, Jussara, Jurema. Inclusive, a Jurema é bem conhecida, né? Tem um nome da Jurema, que é uma linha Jurema, que faz um trabalho normalmente no Nordeste, mas já está em todo o Brasil, mas começou lá. Japotira, Maíra, Ivotice, Valquíria, Raios de Luz, Palina, Poti, Talina, Potira. Tá? Os caboclas, para ser mais direto, de Iemanjá, incorporam de forma suave, tá? Porém muito mais rápido que os de Oxum, rodam muito, chegando a deixar o médio tonto, tá? Alguns nomes: Diloé, Cabocla da Praia, Estrela d'Alva, Guaraciaba, Janaína, Jandira, Jaci, Sete Ondas, a Cabocla Sete Ondas, você nunca foi falar das caboclas, né? Que curioso, né? Sol Nascente, né? E tem outras, mas Caboclos de Nanã. Assim como os pretos velhos, são mais raros, mas geralmente trabalham aconselhando e mostrando karma para ter resignação. Sua incorporação normalmente é contida e pouco dançam, são mais calmos, digamos assim. Alguns nomes dos caboclos de Nanã: Açucena, Inaíra, Jussanã, Janira, Juraci, Luana, Muiraquitã, Sumarajé, Xista, Paraguaçu e etc. E vocês brincam com o caboclo, são as coisas que eu queria ver se vocês conseguissem fazer as brincadeiras com os Exus, porque tem medo, né? Mas você vai tomar cuidado com os caboclos, como são seres linhas de frente, né? Às vezes o caminho fecha, você nem percebe, velho. Justamente vocês não conseguiriam ajuda. Caboclos de Oxum. Geralmente são suaves e costumam rodar bastante. A incorporação acontece primeiro e quase instantâneo no coração interno. Eles chegam pelo cardíaco.
tá? São excelentes aconselhadores, tendem a dar consultas que façam a pessoa pensar. Seus pais são quase sempre para alívio emocional. Alguns nomes das caboclas de Oxum, tá? Iracema, Iara, Imaiá, Jaciguaia, Juruema, Juruena, Araguaia, Estrela da Manhã, Tunoê, Mirini. Esses são alguns, tá? Alguns nomes, mas só se eu estou falando alguns nomes só para vocês conhecerem as linhas, que não se limitam só a isso. Então você vai ver que algumas pessoas elas vão estar mais conectadas a um determinado grupo, alguns vão reconhecer, outros vão estar aprendendo, mas você vai ver que interessante a quantidade de espíritos que tem lá. Eu falei isso, eu peguei alguns textos muito legais assim. Os caboclos como se dividirem em diversas tribos, em diversos lugares, formando aldeias. Ele vem desses lugares que existem no astral, tipo cidades, que são específicas dele. Então você tem grupos, às vezes formados no meio de uma mata. São cidadezinhas. Como eu vi uma casa de umbanda, por exemplo, no meio de pedras. Tinha uma queda d'água, assim, no meio de pedras. Você entrava, era uma gruta, e lá dentro tinha uma casa de umbanda no astral, no meio de uma gruta. Então eles montam uma coisa para não vai se admirar se existir em cima das árvores, mas não pense que não há tecnologia, tem muita, tá? Normalmente a morada deles é na mata, onde recebe suas oferendas quando acontece. A cor normalmente que é voltada a isso é na cor verde para as caboclas e verde leitoso para os caboclos. Gostam normalmente de frutas também. As pessoas começam a pensar, eu queria falar de novo isso que eu falei no áudio de Umbanda. Por que está conectado a comida também? Por serem linhas de frente. A gente precisa entender o contexto do que é ser linha de frente. Espíritos que estão na linha de frente, eles precisam se manter dentro de um padrão de densidade proposital. Então é bem comum que muitos desses precisam usar alimentação, apesar de existir trabalhos de mudança de padrão também. Por exemplo, o seu Pena Branca que trabalha com a gente, ele não é só o seu Pena Branca, ele mantém também, porque tendo vivido aqui há muitos anos no Brasil também como índio, ele conhece um grupo de espírito muito grande, conectado aos indígenas, né? Por esse motivo, ele sempre retorna para tentar fazer com que alguns desses espíritos também se libertem somente dessa forma e comecem a sair um pouco dessa linha, que não é problema nenhum. Às vezes já estão há centenas de anos no processo, e tenta fazer o crescimento em outros lugares, quer dizer, e aprender em outros lugares também, não só ali. Então é um trabalho também de libertação, não que esteja errado, mas é como se você tivesse muito tempo fazendo uma determinada coisa, e falar, rapaz, você não precisa fazer só isso, tem mais coisas que você pode fazer. Então é uma cultura meio fechada, é bem difícil dessa abertura consciencial, apesar de serem espíritos legais, e muitos indígenas estão trabalhando o tempo inteiro, há um processo de tentativa de desvínculo da necessidade de alimentação, de carne, de linha de frente e tal, que dá para fazer mais coisas, mas é necessário que existam pessoas que consigam fazer isso, tá? E como eu falo, os caboclos eles têm uma alta missão, né? Os espíritos têm, além do processo de defesa, é um processo de total ajuda, de limpeza de ambiente. São eles que vão normalmente limpar suas energias na hora que eles chegam, limpar entram os espíritos, você vai ver que eles vão ficar sempre fechando as portas, como se são guardiões. Então, eles fazem o mesmo trabalho que os Exus, tá? Talvez um pouquinho mais sutil, mas o princípio é exatamente o mesmo. Ele se mantém na linha de frente para poder conseguir fazer essa linha de defesa. Então, normalmente, são espíritos bem mal encarados, assim, ou fechados, fortes. Se com a pena branca que eu vi fora do corpo mesmo, cara, é gigante, velho. Você não mexe com um cara daquele, velho. Você passa na rua, assim, vê um índio bem montado, arrumado, assim, você não mexe com o cara, velho. O cara tá com um arco e flecha, com a mira que atira um negócio que sai luz, velho. Ninguém mexe com um cara desse no astral. Ele tem uma aparência intimidadora também. É um índio. Você chega num lugar, sabe o que é? Você vê um grupo de índios, você fala, morri, né?
Se os caras não forem legais, eu vou tomar flechada. Aliás, existem lugares no mundo em que a galera ainda vive na forma indígena e que é arriscado você chegar ali, né? Então, a aparência é intimidadora. A ideia desses caras é intimidar mesmo. Eles andam na linha de frente. É preciso que seja assim. Embora muitos desses espíritos já tenham encarnados como absolutamente com grande conhecimento, já tendo aprendido muita coisa no astral, com conhecimento incrível de ervas da. Então são médicos desses, tá? Cientistas inteligentíssimos, já encarnaram. Eles às vezes encarnam, você entender, ele está lá, não quer dizer que os indígenas estão desde a época não, eles já encarnaram, retornam e voltam a ficar índio, é a forma astral do cara. Aliás, você pode ser um caboclo. Você pode estar encarnado agora, pode ter uma ligação muito forte, né? Tem gente que sente tão forte que chega a entrar para ajudar, não tem nem aparência de, mas chega a ajudar ou sentir vontade de estar perto nas causas indígenas. Ele sente uma ligação muito forte. Então são pessoas, são seres inteligentíssimos que encarnam, desencarnam, mas eles voltam à aparência da forma como estavam, tá? Há uma tentativa de desvínculo, às vezes, mas você mesmo tem uma forma astral, não necessariamente essa. Você vai voltar, provavelmente vai manter ela, tá? Muita gente sente isso.